Olá, boa noite. Mais uma live aqui. Estamos. Mais uma live sobre o Evangelho. Muito bem, muito bem. Vou esperar o pessoal entrar. Vamos lá. Olá, olá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Acenando. Tudo bem? Tatiane, Vitória, Fernanda Matos. Muito bem. Ó, Sandra vai aparecer. Ó, Ana aí, Tizildinha, Anis. Boa noite, todo mundo. E aí? Olá, boa noite a Olá! todos. Certinho. Muito bem, muito bem. Aí. Ô, Di, você reparou que depois que a gente criou esse segundo Instagram, nunca mais tivemos problemas? Instagram mais seguro do mundo. Esse aí. Você viu? Só um celular consegue conectar o que criou. Só. Pois é. Só. Mais ninguém. Não interessa. Pode dar senha à vontade, deu login. Não vai conseguir. Mas os problemas que a gente tinha com as lives acabaram também, né? Pois é. Então, tranquility. Muito bem. Edna. Di. Muito bem. Boa noite, ó. O pai entrou também. Boa noite a todos. Super seguro. Não tem a prova de qualquer coisa. Não tem condição nenhuma de dar errado. Né? Hum, Todo mundo com a aguinha. Nem... Lado. Né? Quem precisa mais, está com mais água. Igual eu. Pego uma garrafa. É, olha o tamanho. 600 ml. Está na metade, mas 600 ml. E vamos que vamos. Show de bola. Gente, hoje o assunto é bem extenso, né? Nós vamos ler aqui o início do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, eu já vou começar porque ele é bem longo mesmo, a leitura dele, tá bom? Quem quiser acompanhar. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. E São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 19 também. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância.
É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhe resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou o leite quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente. Mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos e ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se
suportar a situação e as ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como a crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Ufa! Boa Tá noite. Para quem a gente ainda não disse boa noite, para quem não deu para acenar, assinando aqui. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, todo mundo. A mãe entrou também, eu não tinha visto. Vou acenar para todo mundo, geral. Pronto. Show. Foi bom. Então, gente, essa passagem é bem nova, né? Estava no Decálogo. Decálogo, né? Velho Testamento. Nem Novo Testamento não é. Foi apenas reforçada por Jesus, né? E também não veio para destruir a lei, né? Veio dar cumprimento. É aquela história, né? Mas ela já estava lá nos 10 mandamentos, né? No Decálogo. Aí, a referência foi feita é Decálogo, Êxodo, né? Do Pentateuco mosaico, né? O Êxodo. É a fuga. Êxodo é a narrativa da fuga mesmo, né? Da escravidão. Eles estavam, os hebreus, é a fuga, o êxodo para a terra prometida. Aí tem a terra prometida, né? Sobre a terra que o teu Deus te há de dar. Isso, né? Está aí na passagem do Decálogo, não na passagem crística do Novo Testamento. Está no Decálogo, né? Mais antigo, Êxodo. Mas é de uma... Essa lição é aquela coisa, né? O Allan Kardec ele tinha um bom senso. A nota característica dele, um bom senso, dentre outras, né? Dentre outras qualidades. E bom senso é uma coisa... Como é que aprende bom senso, né? Você estuda bom senso, né? Vai para a escola, hoje é aula de bom senso, né? Vamos ter bom senso hoje. Aqui, de matéria. 50 minutos sobre bom senso. É uma coisa complicada. E ele era de um bom senso enorme. Enorme. Além de ser um cientista, né? Acenando. Não foi. Foi. Além de ser um cientista, cético, né? Que no começo nem queria ir na sessão não espírita, né? Porque não existia esse termo ainda. A sessão lá dos de fenômenos, ouvir espíritos, né? A denominação veio com ele, o próprio Allan Kardec. Né? Então, cético, né? Aquela coisa, o cara vai me chamar porque a mesa está falando? Pô, eu conheço do magnetismo, eu sei como é que funciona isso aí. Então, se for só isso, amigo, isso é conversa para dormir em pé. Ele usou essas palavras, né? Conversa para dormir em pé, com um amigo dele que convidou a primeira vez. Aí depois aceitou e etc. Então, assim, um sujeito que analisava muito, né? E essa lição aqui é de um bom senso enorme, né?
Não é porque ela é grande, por isso é grande o bom senso, não. Mas é o bom senso mesmo, do Allan Kardec, materializado numa lição, mas muito profunda, né? De respeito e de gratidão. A gente falava sobre a gratidão a algumas lições, né? E que aqueles que sofrem com ingratidão, muitas vezes, são pais e mães. Pais e mães. Simples. Tudo o que é feito, tudo o que é feito por mãe e pai, não tem como pagar. Simples assim, né? Não tem como pagar. Então, um ato, alguma coisa de um filho, por exemplo, que não consegue enxergar o esforço, não conseguiu enxergar e teve um desgaste para acontecer alguma coisa. Porque é tudo natural, não é verdade? Está acontecendo. Não faz falta. Vai fazer falta o dia que parar. Aí vai fazer falta, né? Todas as ações, todo o esforço. Mas enquanto, né, não se vê o esforço, vê só o produto do esforço, não faz muito sentido. Então, muitas vezes passa batido e com isso a ingratidão, muitas vezes acontece. Mas os pais, de fato, sofrem com isso. Não tem como pagar uma coisa dessa, né? Vamos lá, gestação, né? Pô, 9 meses, né? 9 meses gestando, né? O ser ali, né? Tá ali. E nisso, pô, a nossa missão aqui na Terra de co-criadores, olha que coisa, né? Importante. Né? Então tá ali a mulher gestante, 9 meses com o ser nela ali, sofrendo influência e influenciando, influências recíprocas. Ali. É um ser, é uma alma que está ali. Né? É um Milenar. espírito milenar que está ali, toda experiência, toda carga energética, toda carga intelectual, etc. E, além disso, pode ser que tenham sido desafetos, né, em vidas passadas. Tem esse que aí, além. Então tem todo é interessante sobre isso que na live passada, como a gente falou das crianças, né? E no Evangelho fala, né, que as crianças foram feitas assim, né, simples, frágeis, né, com doçura, para que justamente a mãe possa ter essa vontade de cuidar, né, esses cuidados iniciais que são essenciais para sobreviver, né, para a alma sobreviver aqui no corpo físico, porque a gente é uma espécie que não consegue passar um dia sem cuidados, né? A gente não sobrevive sem os cuidados, né? Tem algumas espécies que os filhotes, eles se viram, né? Mas o ser humano, não. E aí fala, né, que o cuidado que Deus teve de que aquela mente, né, daquele espírito que já é milenar e tudo, ficasse, assim, como que sob fica apagado um pouco para que haja esse encantamento, né, nos primeiros anos de vida, para que essa mãe cuide, essa família abrace, né, aquele ser e possa ensinar novas coisas, né, porque igual você disse, imagina se for um desafeto, né, se for um inimigo, né, se ela já sentir isso logo de pronto, como que ela vai cuidar daquela criança, né, vai ser muito complicado, né, se ela soubesse. Uhum. Esse cara? Não, nunca. Não, esse não. 9 meses? Ou menos, um pouquinho, né? Mas, enfim, 9 meses, um período aí, digamos, ideal. Eu vou aceitar isso não. Esse sujeito aí, esse salafra. Imagina, não tem condição, né? Não tem condição nenhuma. Logo, essa benesse chamada esquecimento do passado faz necessário para que a gente possa se desenvolver aqui como espíritos, né? Olha que coisa. Fruto da misericórdia divina em nossas vidas. Então, esse esforço, todo esse esforço, ninguém lembra, né? Alguém lembra aí? Quando estava sendo gestado, né? Quando nasceu, 1 ano de idade, lembra?
Não lembro, né? Não tem como lembrar. Não é para lembrar mesmo. Quantas noites a gente chorou, quantas dores a gente sentiu. Ixi, já era. Febre é todo dia. Dor de dente, dor de barriga, não sei o que, dente nascendo, etc, etc. Né? E chorando, né? Esgoelando. Uhum. E temos mais tranquilos, né? Mas enfim, é comum, né? Chorar pra caramba nessas fases aí, é dor, né? Dor. Então, é o comportamento, é como reage, não tem outra fala, não conversa, né? Ainda tá nesse nível, então chora mesmo, né? É isso aí. Então, isso a gente, ninguém lembra, tá lá, mas está feito, né? Mas está feito. Teve muito tempo, são anos, né, disso, anos ali, para chegar em condição, até chegar mais ou menos aos 7 anos e completar a encarnação, segundo narrado por André Luiz, salvo engano, Missionários da Luz, né? Ele fala isso, que se completa a encarnação mesmo, que aí o Espírito vai, quer cobrar muita coisa, né? Vai A partir dos recordar 7 quem anos é. Né? de idade. Que número, né? Que número. Que coisa, né? Número 7, de novo. De Olha, novo. 7 pecados, 7 dias da semana. A encarnação aos 7 anos de idade, né? O que mais? E por aí vai, né? Mas, enfim. Então, traz aqui umas lições aqui de conduta, né? Contextualizando com toda a lição de amor e de caridade. Né? Primeiro ele fala isso, né? Não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, primeiro, né? Complicado. E depois fala, ao amor é necessário juntar o respeito, estima, obediência e condescendência, falando que é consequência da caridade, né? E do amor ao próximo. Então é muita coisa, são muitos caracteres aí. É um amor, mas junto com outras coisas, outros temperos, que enriquece, né? Essa relação, que não é uma relação ordinária, né? Não é uma relação simples, é uma relação bem complexa. Viemos ajustados, foi combinado, não nos lembramos disso, mas assumimos compromissos. Então, esses que são pais agora, nossos pais, assumiram esse compromisso conosco, né? Nos aceitaram, começa aí, né? A gente falou agora mesmo, esse cara não. Nos aceitaram, né? Começa com a aceitação. E nós também os aceitamos. Nós também. Um acordo. Sabendo de todas as dificuldades que passaríamos, né? Sim. Algumas questões até mesmo de quesitos materiais, né? Nós sabíamos antes de encarnar em que condições estaríamos aqui na Terra, né? E aí, a aceitação disso, através dessa demonstração, né? Desse amor, dessa honra, né? De honrar esse pai e essa mãe. Respeito, né? Ele deixa bem claro isso. Mas não só. Respeito, mas não só. E assistência, ele coloca isso. Engraçado, isso está na nossa Constituição Federal. Né? Assistir os nossos pais, né? Coloca nesses termos, né? Tem que proteger a criança e é dever assistir também os pais que chegam na condição de idosos, etc. Está, inclusive, na Constituição Federal, que é de 1988. Essa lição aqui é um pouquinho mais antiga, né? 1800 e alguma coisa. Meados aí de 1800, né? Segunda metade. Então, assistiram às suas necessidades e repouso na velhice. É basicamente isso que tem na Constituição Federal mesmo. Então, ele traz aqui, falando de bom senso, né? Retomando aquele bom senso, a gente falou, olha, mas mais ainda, com os pais sem recursos, é que existe a verdadeira piedade filial. E aí vai ser o caso de ter que cuidar mesmo, inclusive materialmente. Ele fala, mas é justo, sustentar. Então, né? Sustentar. Então, é justo, né, oferecer apenas o alimento, né? Só o corpo. Né? É isso, esgota ali o dever de assistência, né? Só o corpo. Deu a comida, pode xingar à vontade o dia inteiro. Eu dei a comida, agora eu posso ofender à vontade. Não existe isso. Né? Então, ele fala, mas é justo que muitas vezes os pais velhos e fracos tenham que servir a filhos jovens e fortes?
né? Teve um Viram caso, empregados, né? viram empregados, e ele fala isso, né? Jogar sobre eles a carga dos serviços domésticos, né? Tá escrito aí. Quando a pretexto de morar, a troco de morar junto, aquela coisa, né? Então tá exigindo troco, né? Faltando, então, caridade. A gente aprendeu que caridade é o exercício do amor incondicional. Se tem condições, não. É só E se assim, fizer tudo na casa que eu ofereço alguma coisa. Óbvio que colaborar nas tarefas domésticas né? é isso que eu ia falar. Nada com radicalismo, né? É É, óbvio que assim, todos, né, tendo condições, né, físicas, porque tem alguns que não, mas os que têm condições físicas, eles até vão se sentir também úteis, né? Vão se sentir bem em fazer alguma atividade, em cuidar de repente, não sei, mas dar água para as plantas, enfim, eles gostam também dessas atividades e é importante, né? Se sentir útil, né? Porque senão fica aquela coisa assim, mas eu não sirvo para mais nada, né? Eu, pelo menos na nossa família, os velhinhos que tem, eles não param. não. A gente, mesmo quando a gente fala para eles, fica quieto, descansa, ou então senta, come com a gente, não para, né? A avó não para de jeito nenhum, aliás, nenhuma das vós, né? Não tem o costume mesmo de ficarem quietinhos, descansando, não, elas querem fazer tudo, atender a todos, e assim, numa alegria, numa felicidade também de estar fazendo, né? Não é nesses casos que nós estamos dizendo, é no radicalismo de deixar tudo por conta deles para que eles façam, né? Assim, no sentido de usar mesmo, né? Aqui no Evangelho é bem claro nesse sentido de servidão, ou seja, quase que de escravizar mesmo, de usar que eles precisam fazer e atender aos desejos aí dos filhos, e não é por aí, né? Eu tenho um caso aqui que eu estou lembrando de um americano. Os pais dele, olha só, o cara acho que já tinha nem sei quantos anos de idade já, mais de 40, não sei. Os pais dele entraram na justiça para ele sair de casa. Ele não queria sair de casa de jeito nenhum. Queria ser o eterno bebezão da mamãe e do papai. Né? Né? Então eles entraram na justiça e ganharam, tá? A propósito. Ganharam na justiça. Só pesquisar no Google, vocês vão ver, coisa de 3 anos ou mais, né? Uns 3 anos isso. Então, eu queria ser eterno bebezão da mamãe e do papai. Não funciona. Né? Eles entraram na justiça e ganharam. O sujeito teve que sair. Olha que ponto chegou. Né? Tem que entrar na justiça, seu filho sair e tomar as rédeas da própria vida. Olha que coisa, né? Mas isso também é educar. Isso também é educar. Isso não é falta de caridade, não. De jeito nenhum. Ele não tinha problema nenhum, esse sujeito. Ele era um cidadão normal. Né? O que eu ia dizer normal? Todas as faculdades mentais e físicas funcionando perfeitamente. O único problema era a folga. Folguinha, somente. A preguiça? Isso. Um dos 7 pecados capitais, voltando aos 7. Estão presentes. Né? Então, olha que coisa, né? Mas, de acordo com a numerologia, Diego, não sei se você sabe, mas de acordo com a numerologia, o 7, né, é a junção do 3 mais o 4. 4 significa terra e o 3 espírito. Então, é a junção da parte espiritual e material. É o equilíbrio. Por isso que é 7. Não sabia. Legal. Então, ele fala, além das necessidades, né? Voltando aqui ao texto, necessidades básicas aí, alimentação, etc., né? E essa prestação material. As pequenas alegrias do supérfluo. Amabilidades, cuidados carinhosos. Bom senso. Olha aí o bom senso, né? Pô, eles não não precisava nem estar escrito aqui, né? Bom senso. Bom senso. Se tivéssemos... Cuidaram de mim? Cuidaram. Tiveram todo o trabalho? Todo o trabalho. Criaram? Agora eu consigo viver totalmente. Ótimo. Então, eu assisto na velhice, porque agora eu já não tenho força e eu tenho força sobrando. Tipo assim. Né? Bom senso demonstrado aí em palavras. E aí, ele fala sobre essa dívida, né? Entre aspas, essa dívida, mas é questão de gratidão, né?
Ele falou, infeliz aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância. Né? Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, se esse for o caso. Né? E assim, eu vou entrar num campo aqui que eu não tenho muito conhecimento, até já vou pedir desculpas antecipadamente, mas uma das vertentes da psicologia, que é a constelação, né, familiar, é uma das ferramentas, né, terapêuticas que hoje até está bastante em voga, né, as pessoas estão buscando muito. O entendimento dessa lição aqui liga diretamente também ao entendimento que a constelação tem, né, de honrar a nossa ancestralidade, né, de perceber os limites, né, que cada um tem, né, digamos assim, aqui fala, inclusive, né, dos defeitos de alguns pais e mães que não são tão, assim, amorosos, assim, que não têm o seu dever cumprido da melhor forma, mas, assim, quando a gente não honra essa ancestralidade, esses pais, os avós e todas as gerações anteriores, a nossa própria vida trava, né? Em alguns aspectos, ela fica travada, por a gente não honrar, não aceitar as condições que eles tiveram até aqui, o que eles puderam fazer por nós, né? Então, se alguém tiver, algum constelador estiver nos assistindo, pode me corrigir ou comentar alguma coisa, mas o que eu já pude presenciar, assim, e estudar um pouquinho, é mais ou menos assim, vem, né, de antes todo um processo, e ele chega em nós e os ajustes da nossa própria vida, eles não vão, algumas coisas não vão para frente porque a gente fica preso a uma circunstância que a gente não aceitou, que a gente quis ignorar, que a gente quis, sabe, assim, anular, né? E não é o correto. Ai, que interessante. Lembrei da música, né? Legião Urbana, isso todo mundo sabe, né? Pais e filhos. Essa todo mundo conhece, né? Ele fala no final, ó, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Né? Criança grande. O que Tem você vai lá ser quando você crescer. você vai ser quando você crescer. Tem as limitações, não tem isso de perfeição, não tem super-herói no sentido de existir mesmo, né, alguém que seja capaz de tudo que a gente acha que é, né, na infância, né? A gente acha que Você acha que é sim, super-herói? super-herói. Perfeito. São E a gente super-heróis cobra. na sua própria medida. Mas a gente cobra uma perfeição, né? A gente cobra deles atitudes perfeitas, né? Pensamentos perfeitos. A gente quer que eles sejam perfeitos. A Silvia colocou aí, ó, hierarquias que são estabelecidas. O primeiro dos desígnios da constelação familiar é honrar o pai e a mãe. Isso mesmo. Interessante. E na sequência ele já fala disso, né? Tudo bem, certos pais, o bom senso aí de novo, né? Como é que é? Ah, deles Regina? Como nossos pais. É mesmo, né? Como é que é essa música? Tá em algum lugar ali, eu captei, mas eu não tô lembrando da música agora. Mas ele voltando aqui ao texto. Quero lhe falar. Ele fala, lembrou? Mais ou menos, mas não quero lhe falar, meu grande amor, né? Das coisas que aprendi nos discos, não é essa? Quero lhe contar de tudo que eu vivi, né? De tudo, e tudo que aconteceu comigo, é algo assim. Viver é melhor que sonhar. Minha dor é perceber, é mesmo. Tudo. Minha dor é perceber que apesar de sermos jovens, de termos feito tudo que fizemos. A música é massa demais. Ainda somos os mesmos. Aí vai. A letra tá chegando lá. Vivemos como nossos pais, Vivemos como os nossos pais. É meio conclusão nisso. Show. Bom senso aqui de novo. Ok. Há certos pais que descumprem os deveres. Alguns parcialmente e alguns totalmente. Mesmo. Chuta o balão. Tanto pai quanto mãe. Qualquer. Não importa. Sim.
existe. Ainda, É fato ainda da que, vida. ainda que seja mais comuns as mães cuidarem dos filhos sozinhas, Sim, né? sim, mas pode acontecer também. Pode Lembro acontecer e aqui, acontece em muitos pois é, casos. lembro do filme que é Procura da Felicidade, né? Pai e Uhum, o menino. O menino. E é fato, é, aquilo lá, é história. é, Não é é simplesmente um verídico. roteiro cinematográfico, não. É baseado em fato. E é um E filme fato é lindo, né? real, sempre. Fatos reais é pleonasmo. Vamos lá. Então, qual que é a postura ideal? Embora dificílima. A gente aprende muita coisa juntos aqui que a gente ainda não consegue colocar em prática. Nem Certo? me E isso é fala. um fato também. Não dá para colocar ainda tudo em prática, mas é um exercício. Pelo menos a base para exercitar está aqui. É, Essa prova, o gabarito da prova está aqui. E a gente tem que decorar o gabarito para poder cumprir a prova. É o contrário do negócio. Não cabe censurar. não cabe Não é a censurar. primeira vez, né? Não é a primeira vez. Porque não julgueis para não ser julgados. Você vai ser medido com a mesma medida que usar Que alguém. medo. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos defende. Essa todo mundo sabe. Se não lembra das duas passagens bíblicas, da oração do Pai Nosso, todo mundo sabe. A gente sempre pede, né? Para que as nossas ofensas sejam perdoadas na mesma medida que a gente perdoa dos outros. Então, esse julgamento é complicado. Essa censura é É, complicada. Por eu quê? acho que Porque quando a gente é pega. responsável pelo que nós fazemos. A gente é responsável pelo que a gente faz. Não. Isso é fácil de entender aqui, mas é difícil de introjetar, de aceitar no coração, porque quando a gente pensa, a gente fala, mas é pai, mas é mãe, onde já se viu? Que absurdo, que não faz, que não cumpre, que não dá, né, auxílio, que não acolhe, que não dá. E é mesmo. E é absurdo mesmo. É um absurdo Mas mesmo. é fato que também acontece, fato da vida. E tudo que a gente faz é mérito e responsabilidade. Né? Condutas proveitosas, de coisas que nos elevam ao mérito, de eventuais coisas que não nos elevam, etc, etc, advém a responsabilidade. Então, é baseado nessas duas coisas aí, nossas condutas, né? Consequências diretas das nossas condutas, mérito e responsabilidade. Nesse caso, responsabilidade. E grave. E grave. E a justiça de Deus, ela pode até demorar, né? Pode até demorar, mas ela é inevitável. Isso não há dúvida nenhuma. Pode não ser nessa vida, né? Pode não ser o agora, o que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas chega e cobra mesmo. E cobra mesmo. E o sujeito fica de joelhos, né? Na lona. Mas é responsabilidade. Responsabilidade. Por isso que ele fala, olha, não cabe a estes os filhos, né? Censurá-los. E ainda faz um contraponto aqui interessantíssimo para quebrar esse maniqueísmo, né? De, ele é o mal, eu sou o bonzinho. Olha só. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. E ele está falando dos filhos aqui. Eles mesmos É. fizeram por merecê-los assim. Então, há várias situações possíveis. Não é sempre assim. Isso aqui é uma das situações possíveis. Pois que talvez, ele põe como se fosse uma hipótese, eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Então, como, né? Racionalmente, pensando agora. E como julgar? Eu posso ter sido a causa desse desafeto, dessa fuga? Eu, com a minha conduta anterior. Super agradável, né? Afastando todo mundo. Então, muito complexo, né? Por isso que ele fala, não censurar. É difícil a gente conseguir compreender, né, a subjetividade do outro. A gente não compreende nem a nossa, né? E, assim, tentar entender o que o outro sente, a forma que o outro sente é praticamente impossível. A gente não sabe da história do outro inteira, né? Por mais que sejam filhos, às vezes na convivência desses pais que não cumprem esses deveres, né? Alguns filhos nem convivem com os pais, né?
Eu até tenho esse exemplo na minha casa. Mas, de qualquer modo, mesmo os que convivem e acham que conhece, não conhece às vezes a história. Não sabe se esse pai, se essa mãe teve, na sua própria infância, né? Forças, se ele teve exemplos, se ele foi ensinado a ter certos comportamentos, se ele recebeu carinho, amor, como a gente cobra, né? Que a gente quer receber. Se ele entendeu, mas aí nós também vamos entrar num outro detalhe, né, que é muito importante, que eu acho que, como você disse, a responsabilidade dos atos é de cada pessoa, né? E por mais que eu não concorde com a atitude do meu pai, da minha mãe, se eu sou um adulto, eu tenho por obrigação, né, de rever alguns conceitos dentro de mim, né, para fazer melhor, para fazer diferente. Né? Às vezes a gente é ensinado de determinada forma ao longo da vida, mas se eu não concordo, se eu estou insatisfeito, eu tenho a responsabilidade dos meus passos, né, das minhas ações. Então, eu posso, sim, buscar fazer diferente, né, fazer melhor. Tem um palestrante, né, eu esqueci o nome dele, é Paulo, é um rapaz, assim, acho que ele é do Sul, ele é um pai que não teve pai. Mas ele dá palestras, ele escreve livros, ele é muito bacana, a história de vida dele também é assim, muito bacana, e ele dá esse exemplo, porque ele não teve pai, o pai dele não assumiu ele como filho. Porém, ele é pai de duas meninas e ele conta a rotina, como que ele cria, como que ele educa elas, todo o amor, toda a estrutura familiar que ele criou mesmo ele não tendo tido, né? Então, às vezes, a gente recebe algumas coisas negativas, assim, comportamentos ou situações que a gente não fica feliz, que a gente não gosta, mas cabe a nós procurar e sermos fortes, né? Suficiente para modificar isso, para fazer diferente, para fazer melhor. Porque se o outro não teve condições de dar, fica muito fácil eu falar assim, eu não tive, eu também não vou fazer. Fica fácil, né? Eu não fui respeitado, eu também não vou respeitar. É o pagar o mal com o mal, né? Então, qual valor teria isso, né? Se eu tenho um exemplo de um pai que não cumpre o dever, então eu vou cumprir mais e melhor. Eu vou fazer o dobro, vou fazer por mim e por ele, né? O pensamento deveria ser esse. E se ele precisar, eu vou dar assistência. Ele não fez por mim, mas em que eu vou ser melhor se eu não fizer a minha parte, né? A minha parte do dever, né? Dentro dessa convivência, desse arranjo familiar, que a gente sabe que não é por acaso. Que não é por acaso, mesmo. Então, ele coloca que os filhos devem tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos, né, de Jesus em relação aos estranhos, e que o procedimento condenável em relação aos estranhos, né, mais condenável ainda se torna com os pais. Então ele fala, no primeiro caso, existe uma falta. O procedimento é uma falta. No segundo caso, quando é com os pais, é um crime. Né? Ele agrava a situação. Não apenas uma faltinha, uma infraçãozinha qualquer. É um crime. Porque aí a falta de caridade junto-se a ingratidão. É ingratidão. Né? Ele coloca aqui no final. E muito interessante mesmo é aquela parte que está no decálogo, em complemento ao honrar pai e mãe, que não termina aí, né? Honrarás, tudo no imperativo, né? Honrarás teu pai e tua mãe, vírgula, aí vem, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Aí vem, muito interessante, esse esclarecimento do Allan Kardec. Então, mas por que isso, gente? Vai prometer alguma coisa na terra? Coisa é essa? Honrar pai e mãe para ganhar a terra? Faz sentido isso? É semelhante àquela pergunta, né? Pô, mas mansos e pacíficos herdarão a terra? Terra, a vida é espiritual, né? A gente está de passagem aqui, fica essa pergunta, né? Que é interessante, a gente parar para pensar, pô, é verdade, né? Às vezes nunca nem imaginamos, né? Esse tipo de coisa. E ele contextualiza, ele traz, né,
Porque tem que extrair o espírito da letra aqui e contextualizar para poder entender. Ele fala, gente, os hebreus, né? Aí, de novo, aquele exercício. Não tinham nada de informação. Zero informação sobre vida espiritual. O máximo de informação que eles tinham sobre vida espiritual é isso aí, decálogo. E o que Moisés chamava de lei divina. Que era um grande médium, Moisés. E recebia, chamava de Deus ainda, né? Porque também, sem informação nenhuma, qualquer coisa que eu não entendo é Deus. Então, é Deus falando comigo. Então, Deus ditou o decálogo, né? Deus. A gente sabe hoje em dia que é impossível. Por quê? Porque Deus não vai nos ouvir? Não. Ele ouve. É a gente que não alcança. É assim. Né? Então, seria praticamente impossível ele conseguir escutar Deus sozinho. Né? Mas chamou de Deus e a lição é divina, então acabou. Não precisa ficar discutindo sobre isso, não. Ele fala, ó, eles não compreendem, eles quem? Hebreus, não compreendiam vida futura. Então tinha que ter uma didática ali para explicar de forma que eles entendessem, compreendessem a lição. Ok. Então, falou na terra. E fala, mais ainda, eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto. Procura do quê? Da terra prometida. Da terra prometida. Né? Então, faz todo sentido falar para eles, olha, a terra, né? Honra aí o teu pai e tua mãe, Deus vai conceder a terra, né? Que é a terra, no caso deles, a terra prometida mesmo, um lugar que eles pudessem se estabelecer, né? Porque os hebreus, nossa senhora, saíram da escravidão e se perderam no deserto, né? Se perder, entre aspas, no deserto aí, 40 anos, né? Pouco tempo. Então, ele contextualizou falando que os hebreus tinham que ter alguma coisa em vista mesmo, ver. De benefício, né? Tocar. É uma coisa, não uma só coisa espiritual. de consequência daquela boa ação, né? O que eles ganhariam com isso, tipo assim. Aqui. Né? E que Jesus depois veio e contextualizou de maneira totalmente distinta. E já com uma visão espiritual, falando, não, gente, ó, meu reino não é deste mundo, não. Né? É nele e não sobre a terra, mundo espiritual, e não sobre a terra que recebereis a recompensa. Pronto, esclarecido o assunto, mas depois de 2000 anos. Um pouquinho assim de tempo. Né? Então, a terra prometida para nós, inclusive, essas muitas moradas na casa do Pai, né? É a Pátria Celeste. É um lugar, aí, uma dimensão mais elevada, que é o que a gente busca. Aí, no caso, honrando pai e mãe, que nada mais é do que prática da caridade. A lei de amor e de caridade. Prática da caridade. Emmanuel, aqui no livro, deixa eu ver, Caminho, Verdade e Vida, achei que era fonte de vida. Caminho, Verdade e Vida, Chico Emmanuel, ele fala, né, que... peraí, passei a página. Os pais têm de ser os primeiros mentores da criatura, e de sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre aqueles que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Ou seja, faz isso aqui para manter as coisas correndo ali de maneira adequada, embora, apesar do mundo, apesar das coisas do mundo, tentarem, né, muitas vezes subverter esses princípios e filho aí já não está nem aí com o pai e mãe, não obedece, não respeita, né? Tentar subverter. Aí tem aqueles que suam a camisa mesmo para poder manter essa organização, esse respeito. E outros não, outros são os próprios desrespeitadores, digamos. Né? Então, como é que vai organizar alguma coisa? E ele complementa, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos que constitui trabalho e cooperação com Deus. Olha aí, função de co-criadores, né, de Deus. Braço, pai e mãe, braços de Deus, né, nas nossas vidas. Então, esses dias eu estava vendo aí, acho que foi no Instagram, tão legal, achei tão legal, simples, mas legal demais.
que a gente tem que agradecer mesmo, né? Tem que ter gratidão demais, demais por tudo, né? E que os nossos pais fizeram, que fazem ainda. E lá estava assim. Se você tem a oportunidade de ter esses dois contatos na sua agenda aí, telefônica, né, do celular, agradeça. E tá lá, pai e mãe. Pai e mãe. Se você tem oportunidade, agradeça. E se você tem um deles, agradeça também. Né? Se não tem nenhum deles, agradeça também. Não tem aqui físico, mas com certeza está junto. Né? Estão juntos em pensamento. No Pequeno Príncipe, mais uma vez, né? Pequeno Príncipe, não tem como fugir muito, né? No filme, tem aquela lição que ele fala, eu não consigo mais ver a rosa, mas eu sinto daqui. E né? Quando eu não consigo mais ver, eu sinto, sei que está lá. Olha que coisa, né? Que lição maravilhosa. E depois tem uma outra passagem ali que outra pessoa fala a mesma coisa do príncipe. Né? Eu não consigo ver, mas eu sinto. É mais ou menos nesse sentido, né? Eu não lembro as palavras exatas. E quando a gente amplia essa visão, né? Não só os pais aqui da Terra, quando a gente amplia e percebe Deus como nosso Pai, a gente também, né? A gente não o vê, mas a gente sente Ele em todas as ações, em todas as situações do nosso dia a dia. Só a gente parar um pouquinho para observar, né? O quanto Ele cuida, sacrifica, esforça para que a gente tenha o melhor, né? Dentro do nosso merecimento, dentro das ações que nós temos, né? Tanto que ele nos poupa de tantas coisas, né? Quando pode, com certeza, né? Atua intervindo nas consequências dos nossos próprios atos, né? Nos dando segundas, terceiras, décimas, milésimas chances novas de fazer melhor, né? Cada dia mais. E a Silvia fez um comentário aqui, acho que a Silvia foi. É interessante a relação e a maneira que os filhos reagem ou reproduzem os comportamentos das posturas, né? Posturas dos pais, dependendo das dificuldades, dores vivenciadas na família. Ou a pessoa reproduz o padrão parental ou repere. E tem outros comentários, né? Mas isso que você disse agora, isso que a Silvia disse, que você disse, está aqui na lição ainda, na mesma lição, né, que chama Educação no Lar, do Caminho, Verdade e Vida. Ele fala que só um espírito, olha, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Olha só o link disso aí que a Silvia disse e isso que você falou aqui. É a mesma lição. Vou repetir. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Só quando a gente transcende, né, a nossa consciência, quando a gente expande e percebe que Deus é o cara, realmente, que está de olho em tudo e que vai nos proteger, que vai nos guiar em tudo, que a gente consegue quebrar, né, esse ciclo de reprodução de comportamentos inadequados, de situações inadequadas, né? Quando a gente rompe. A gente só consegue quando a gente tem essa visão mais espiritualizada, digamos assim, né? Da coisa. E aí tem as outras frases aí, né? Do Pequeno Príncipe. Peraí, que a Letícia falou alguma coisa que, peraí. As relações familiares são muito complexas, de fato. E frases do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, posso ver bem com o coração, porque é a frase anterior a essa, né? Que o essencial é invisível. Pois é, hoje a lição é bem grande, o assunto é ótimo para a gente falar muitas coisas, mas nosso tempo já... Nossa, é verdade. É verdade. Já foi longe. Então, beleza. Primeira coisa, então, vamos aproveitar aqui a oportunidade e agradecer aos pais aqui, né? Então,
agradecer a todos os pais aí que estão na live, e eu vou agradecer aos meus, obviamente. Agradeço demais por tudo, né? Por estarmos aqui. Por tudo, não é difícil. Aí, ó, não dá nem pra falar direito. Quando você vai agradecer pai e mãe, cara, agradecer uma coisa assim maior, não consegue, porque não dá. Então, eu agradeço. Vou finalizar assim. Eu agradeço, amo vocês. Pronto. Sim. Beijo. E, que mais? Vou falar igual o Breno fala para mim, assim, é o infinito, né? O infinito. Eu te amo o infinito, porque eu acho que é o maior que ele consegue expressar. A gente realmente não consegue expressar, assim, em palavras, tudo que precisa agradecer, é impossível, né? Obrigada, mãe, obrigada, pai, por tudo. E eu hoje agradeço muito a Deus também por ser mãe, por estar nessa função. E aí eu vejo os dois lados, como filha, como mãe, e aprendo com certeza, nossa, muito. É verdade, então tá bom, vamos lançar aí um desafio aí agora, desafio para todo mundo, challenge time. Aproveita essa vibe, aproveita que a gente está nessa vibe mesmo, liga, manda mensagem os pais agora, agradece. Faz esse exercício de gratidão, né? Todo mundo que está assistindo. Esse desafio agora. Manda uma mensagem, que seja uma mensagem, né? Porque já está tarde, às vezes está dormindo, né? 11 horas. Mas amanhã liga. Agradece. Agradece. A gente não pode dar abraço, né, gente? A gente não pode ficar assim apertando os outros. Tô com uma saudade de apertar todo mundo. É isso. Tá lançado aí o desafio. A proposta tá feita. Diz o tanto que ama, né? Que é muito importante. Às vezes a gente esquece de falar isso, né? E o dia a dia vai passando, e a vida vai passando, e isso é tão importante. Depois a gente se arrepende. Nossa, eu não disse. Nossa, eu não fiz. Vamos fazer hoje, que amanhã a gente não sabe. É verdade. Então, boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Boa noite. Quinta-feira tem mais. Sim, quinta-feira, juntos. Tchau, tchau. Com Deus. Beijo, Di. Fica com Deus também. Tchau, tchau.